Quando você lê Gênesis, diz lá o primeiro versículo que nós encontramos: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós temos o Criador Elohim, que criou todas as coisas, criou o universo. Antes de Deus fazer essa criação, tudo isso que nós conhecemos, as aves, todas as coisas que nós experimentamos, visíveis naquilo que nós entendemos, tudo isso não existia, mas Deus era. Deus era. Antes de houver qualquer coisa, Deus era. Deus não existe. Nós existimos. Deus é. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo não estava com Deus. O Verbo era com Deus. E o Verbo é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como nós conhecemos, ele era. Então, quando aparecemos aqui na criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, já aparece claramente a figura do Senhor, do Criador, do dono. Já aparece abertamente a ideia, a revelação do reino. E quando você vê esse Deus que criou todas nos dias, né, que nós lemos em Gênesis capítulo 1, e ele criou o homem, a sua imagem e semelhança o criou, e deu uma ordem para ele dominar, para ele governar a terra, é alguém que tem autoridade, que é todo-poderoso, que dá ordem. Então você vai ver a ideia do reino de Deus. Eu não gosto nem dessa palavra ideia, mas é só para comunicar. Nem gosto da palavra realidade, também ela não é bíblica. O reino de Deus é a pessoa de Deus. Deus é o rei, Deus é o Senhor, Deus é, e Deus criou. Então você já vê Deus atuando, a revelação dele já é a revelação do Senhor, já é a revelação do Todo-Poderoso, já é a revelação do rei, já é a revelação daquele que faz aquilo que lhe apraz, faz aquilo que ele entende que tem que fazer. Então, quando nós temos esta verdade estabelecida no nosso coração, é esta verdade que você vai encontrar nas Escrituras todas e que João no deserto já começa a trazer. Olha, arrependei-vos, muda de pensamento, muda de mente, o que você tem aprendido, o que você pensa, o que você conhece como religião, essas adorações que você faz lá no templo, esses cabritos que você oferece, essas pombas que você traz do templo, tudo isso você tem que mudar de pensamento. Arrependei-vos, essa maneira sua de ser, essa cultura que você está envolvida, esses conceitos que você recebeu aí do Império Romano, essa história que você tem de 2.000, 3.000, 4.000 anos, você tem que repensar isso. Arrependa-se. Por quê? Porque o reino de Deus está aqui. Porque o reino de Deus chegou. E o reino de Deus chegou porque Jesus chegou. Quando ele disse o reino de Deus está aqui, Jesus já estava entre eles. Claro, Deus está em todos os lugares, mas o verbo que se fez carne, que se tornou homem, já estava entre eles. E ele então encontra com o verbo um dia e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não é mais aquele cordeiro que era oferecido uma vez por ano. Não era o cordeiro que era oferecido no templo. Ele era filho de sacerdote. Com essa frase, ele fechou o templo, ele acabou com a classe sacerdotal, ele destruiu toda a religião judaica só com essa frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.